Se você me perguntar qual foi um dos momentos mais importantes da minha vida, vou falar de uma tarde de Páscoa, de uma sanfona velha e de uma mãe que tomou uma decisão que ninguém viu, mas que mudou o destino de toda uma família. Não importa quantos anos passem, não importa quantas casas a gente mude, quantas cozinhas diferentes a gente conheça. Tem cheiro que fica gravado dentro da gente como coisa viva, como se tivesse raiz. Para mim, esse cheiro é o da broa de milho quentinha saindo do fogão de lenha, misturado com o cheiro de terra molhada depois da chuva e com o bafo quente do paiol onde o milho permanecia guardado. Quando esse perfume me alcança, mesmo aqui, tantos anos depois, eu fecho os olhos e me vejo de volta àquela casinha de madeira no interior, com os pés descalços no chão de terra batida e o olhar grudado na figura do meu pai. Meu nome é Georgina. Sou filha de uma mulher forte e calada, e de um homem que tocava sanfona como se estivesse rezando. Estou velha agora. Os joelhos doem quando o tempo muda. As mãos já não têm mais a firmeza de antes, e às vezes eu fico sentada no alpendre, olhando o quintal sem ver nada, perdida nos caminhos da memória. Mas a cabeça, essa ainda guarda tudo. Guarda com uma clareza que às vezes me assusta, como se certas lembranças tivessem sido preservadas em vidro, longe do esquecimento. E é uma dessas lembranças que eu quero contar para você hoje. Não sei se você vai acreditar. Não sei se eu mesma acreditaria, se não tivesse vivido. Mas é verdade. Cada detalhe dessa história aconteceu, com pessoas de carne e osso, numa época em que a vida no interior do Brasil era dura como pedra e simples como água de poço. E você, minha querida, de onde me assiste? Qual o seu nome? Deixa aqui pra gente se conhecer. Éramos uma família de colonos. Meu pai trabalhava na lavoura de uma fazenda grande, daquelas de muito tempo, com sede de varanda comprida, empregados e um feitor que andava de um lado para o outro feito galo de terreiro. A fazenda tinha milho, tinha mandioca, tinha um pedaço de pasto e uma horta que as mulheres cuidavam com capricho. Nossa casa estava num canto da propriedade, junto com outras casas de famílias que trabalhavam ali. Era uma fila de casinhas de madeira, cada uma com sua janela que guinchava quando o vento batia, cada uma com seu quintalzinho onde as crianças corriam e as galinhas se escocavam. A nossa tinha uma roseira na frente que minha mãe plantou quando chegamos. Rosária. Era esse o nome da minha mãe. E ela amava aquela roseira mais do que qualquer outro bem naquela casa, exceto os filhos. Meu pai se chamava José. Pelo menos era assim que todos o conheciam ali. Era um homem de estatura média, cabelos escuros e lisos, com olhos de uma cor entre o castanho e o verde que eu nunca vi repetido em ninguém. Falava o português com um sotaque peculiar que as pessoas da roça achavam engraçado, mas não rude. Era mais como uma música por baixo das palavras, como se o idioma estivesse sendo cantado em vez de falado. Quando ele queria dizer que algo estava muito bom, dizia "bom demais da conta" e batia a palma da mão na coxa, e todo mundo ria. Era muito querido. Isso nunca faltou, mas havia uma coisa nele que só eu, e talvez minha mãe, percebíamos nos momentos de silêncio. Uma espécie de saudade sem nome. Não era tristeza exatamente. Era outra coisa. Era como se ele olhasse para o horizonte às vezes e enxergasse algo que mais ninguém via. Uma terra, um rosto, uma vida que ficou do outro lado do mar. Naquele tempo, eu ainda tinha o mundo inteiro pela frente sem saber disso. Mas quem observa muito, aprende a sentir antes de entender. E eu sentia que dentro do meu pai havia uma história escondida. A sanfona era a prova mais clara disso. Ela ficava pendurada numa parede da sala, dentro de um pano de algodão grosso que minha mãe lavava toda semana. Não era uma sanfona como as dos outros sanfoneiros da região. Tinha um acabamento diferente, mais caprichado, com detalhes nos botões que pareciam feitos à mão. Quando meu pai a pegava, era com um cuidado que ele não tinha com mais nada. Passava um pano seco nas dobras, verificava cada nota antes de sair para as festas, ajeitava o couro das alças com calma. Nós nunca podíamos encostar. Ele não era bravo, não precisava ser.
Bastava um olhar e a gente sabia que aquela sanfona era sagrada, apartada das outras coisas da casa. Como o terço de prata da minha mãe, ou a foto desbotada que repousava na cômoda do quarto deles, imagem de rosto que eu não reconhecia e sobre a qual nunca ousei perguntar. Nas festas, quando meu pai tocava, algo se transformava nele. Eu ficava sentada num banco de madeira, com o colo cheio de sono e as pálpebras teimando em ficar abertas, e observava meu pai virar outra pessoa. A postura mudava. Os ombros desciam. O sorriso aparecia. Um sorriso de verdade, não o sorriso educado que ele usava com o feitor ou com o patrão. Era um sorriso que vinha de dentro, daquele lugar fundo onde ele guardava as coisas que não contava. O chão de terra batida do terreiro se enchia de pó quando as pessoas dançavam. As mulheres, com suas saias rodadas de chita, levantavam redemoinhos de poeira dourada sob a luz dos lampiões. Os homens, de chapéu de palha e camisa aberta no peito, batiam os pés no chão marcando o ritmo. E meu pai, lá no meio, com a sanfona na barriga, tocando como se não houvesse amanhã. Depois da dança vinha o café, a broa, o bolo de fubá partido em pedaços grossos. As mulheres serviam com orgulho, e as crianças rondavam as mesas esperando algum restinho. O ar cheirava a lenha, a poeira, a suor de gente trabalhada e a baunilha do bolo. Esse cheiro eu nunca esqueci. E foi numa dessas noites de festa, numa época próxima da Páscoa, com o calor de fim de verão ainda preso no ar, que eu comecei a perceber que algo estava estranho. O feitor da fazenda mirava meu pai de um jeito que eu não gostei. Eu não sabia dizer o que era. Mas sabia que não era o olhar de quem aprecia uma boa música, era o olhar de quem está procurando alguma coisa. E eu senti que aquele olhar podia mudar a nossa vida. Minha mãe Rosária era daquelas mulheres que o interior do Brasil criou com muito capricho. Não era bonita do jeito que as revistas mostravam. Essas revistas que chegavam na cidade com meses de atraso e que a gente folheava como se fossem relíquias. Ela tinha uma beleza outra, que não vinha do rosto nem da roupa. Vinha da maneira como ela entrava num cômodo e o cômodo ficava mais firme. Como ela olhava para você e você se sentia visto de verdade. Era uma mulher que carregava o próprio peso sem dobrar e ainda encontrava um modo de carregar um pedaço do peso dos outros. Ela acordava antes do sol. Sempre. Eu ainda mal sabia o que era o mundo, mal chegava à altura da janela, mas já percebia que quando o galo cantava, minha mãe já estava de pé. O barulho dos tamancos dela no assoalho de madeira era o primeiro som do dia, aquele toque seco e ritmado que atravessava as paredes finas da casinha e me avisava que a vida já tinha começado. Depois vinha o rangido da tampa do fogão de lenha sendo aberta, o estalo da madeira pegando fogo e logo em seguida o cheiro de água aquecendo. Rosária não falava muito. Não era fria, longe disso. Era uma mulher de afeto contido, daquelas que demonstram amor fazendo, não dizendo. Remendava nossa roupa com tanto cuidado que a costura ficava quase invisível. Quando algum de nós adoecia, ela passava a noite inteira acordada sem reclamar, colocando pano molhado na testa e rezando baixinho. Nos dias de festa, engomava nossas roupas com um capricho de mãe que ainda acreditava que a aparência era respeito. Mas havia um segredo que ela guardava dentro de si, como quem guarda brasa dentro de cinza. O passado do meu pai. Ela sabia alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Sabia que havia um passado escondido, que o nome que o mundo conhecia não era o primeiro que ele havia recebido. Minha mãe não era mulher que se deixasse enganar. Era perspicaz demais, observadora demais. Mas o tamanho daquela história, a profundeza do que ele carregava, isso ela foi descobrindo aos poucos, como se descobre um poço fundo. Primeiro a abertura, depois o escuro, depois a água lá embaixo. E quando Rosária escolhia alguma coisa, escolhia de verdade, sem arrependimento e sem alarde. Meu pai José era feito de outra argila. Enquanto ela era a raiz, fincada, silenciosa, segurando tudo por baixo, ele era a copa da árvore, visível,
alegre, balançado pelo vento. Era um homem de riso fácil e conversa boa, que sabia o nome de todos os filhos dos vizinhos e perguntava da saúde dos mais velhos com uma atenção genuína que fazia as pessoas se sentirem importantes. Na lavoura, trabalhava sem reclamar. Existia nisso uma dignidade tranquila, de homem que aprendeu cedo que o trabalho não envergonha. Carregava o enxadão no ombro com a naturalidade de quem carrega peso próprio. E quando chegava em casa no fim do dia, com a roupa manchada de terra vermelha e o rosto queimado de sol, ainda tinha disposição para sentar no degrau da porta e prosa com os vizinhos enquanto minha mãe terminava o jantar. Mas quando pegava a sanfona, aí sim, meu pai virava outro. Nos dias de semana, ele era José, o colono. Nos fins de semana, ele era o sanfoneiro. E esses dois homens, apesar de habitarem o mesmo corpo, pareciam viver em mundos diferentes. A música tirava dele uma leveza que o trabalho duro escondia. Era como se a sanfona guardasse segredos que ele não contava para ninguém. Eu tinha duas irmãs mais velhas, Marilda e Conceição, que todo mundo chamava de Conci. Marilda era séria, ajuizada, o tipo de menina que os adultos elogiavam sem parar. Essa vai longe, diziam, e ela sorria de um modo discreto que deixava claro que ela sabia. Já usava penteado de mocinha e ajudava minha mãe na cozinha com uma habilidade que me enchia de inveja. Fazia pão de queijo que crescia igual ao da minha avó, o que era o maior elogio que existia. Conci era o oposto. Magra, miúda, de cabelos impossíveis que minha mãe lutava para pentear toda manhã, Conci era a bagunça personificada. Corria mais que os meninos, subia em árvores sem nenhum medo e voltava para casa sempre com o joelho arranhado e a roupa rasgada em algum lugar. Minha mãe resmungava, mas com um sorriso no canto dos lábios que traía o carinho que sentia por aquela traquinagem toda. E havia ainda o Luiz. Luiz era o caçula, o único menino da família. Naquele tempo de pés descalços e brincadeiras no quintal, ele ainda engatinhava mais do que andava, e toda a atenção da casa girava em torno dele com aquela ternura que os filhos homens recebiam nas famílias do interior, uma mistura de orgulho e expectativa que pesava mais do que parecia. Eu me situava no meio de tudo isso, nem a mais velha, nem a mais nova. A que observava, e havia muito para notar naquela fazenda. A fazenda do senhor Ernesto, que era o patrão e aparecia poucas vezes, sempre de chapéu de feltro e bota de couro que fazia barulho de autoridade no assoalho, era uma propriedade grande, com muitas famílias morando e trabalhando ali. Cada família tinha sua casa, seu pedacinho de quintal, sua rotina. Mas quem mandava no dia a dia não era o senhor Ernesto. Era o feitor Raimundo. Raimundo era um homem de meia idade, baixo, de bigode ralo e voz grossa que não combinava com o tamanho do corpo. Andava sempre com um caderno de capa preta debaixo do braço, onde anotava tudo: horas trabalhadas, faltas, débitos das famílias no armazém da fazenda. Era um homem que gostava do poder pequeno, daquele poder de quem não manda muito, mas manda nos que não tem como escapar. Com meu pai, ele sempre teve uma relação estranha. Não era desentendimento aberto. Era uma tensão quieta, da qual só os adultos participavam, mas que as crianças sentem na pele sem saber nomear. Raimundo olhava para meu pai com uma atenção que não era admiração. Era cálculo. Naquele tempo, eu ainda andava atrás das saias da minha mãe, sem entender o peso de certas coisas. Mas sentia. Sentia que havia ali um nó que ainda ia apertar muito antes de se soltar. A vida na fazenda tinha um ritmo que não precisava de relógio. A gente acordava com o galo, trabalhava com o sol, descansava com a lua. Era assim para todo mundo, para os homens que iam para a lavoura de enxada no ombro, para as mulheres que se dedicavam à casa e à horta, para os mais velhos que se assentavam na sombra da mangueira e observavam tudo com aquela sabedoria quieta de quem já viu muito. E para nós, que ainda tínhamos o mundo inteiro pela frente sem saber disso. A nossa rotina começava cedo demais. Antes mesmo que a névoa da manhã levantasse do fundo do vale, aquela névoa branca e preguiçosa que cobria os pastos toda a manhã
e só ia embora quando o sol ficava alto, minha mãe já tinha o fogão aceso. O cheiro de lenha queimando era o primeiro da manhã, seguido do cheiro da panela de mingau de fubá, que ela mexia devagar com uma colher de pau comprida enquanto rezava em voz baixa. O terço da manhã era sagrado. Minha mãe rezava enquanto cozinhava, enquanto varria, enquanto pendurava roupa no varal de arame. Não era performance, era conversa mesmo, com a Nossa Senhora que repousava numa prateleirinha de madeira no canto da cozinha, com um raminho de arruda seco enfiado atrás da imagem. Quando as coisas estavam difíceis, ela rezava mais baixo. Quando estava aliviada, rezava mais depressa, como se estivesse contando novidade para uma amiga. Aprendi a rezar vendo ela. Aprendi que Deus mora mais perto da cozinha do que a gente imagina. Meu pai saía logo cedo com os outros homens, enxada no ombro, chapéu de palha na cabeça, os pés calçados naquelas botinas de couro duro que rangiam nos primeiros passos de todo dia. Antes de sair, ele sempre parava um segundo na porta e olhava para minha mãe. Ela não virava, continuava mexendo a panela. Mas o canto da boca dela subia um pouquinho. Era o modo deles de se dizer bom dia. A Marilda passava as manhãs ajudando minha mãe, varrendo o quintal de terra batida com uma vassoura de palha, lavando o feijão, descascando mandioca com uma faca de cabo de osso que minha avó tinha deixado de herança. Ela era caprichosa com aquela faca. Lavava depois de usar e guardava no lugar certo, ao contrário da Conce que largava as coisas em qualquer lugar e fazia minha mãe franzir o senho toda vez. Conce era um vento. Saía de manhã e voltava na hora do almoço com a roupa cheia de carrapicho e os pés lamacentos, mesmo quando não tinha chovido. Minha mãe examinava os estragos com aquele olhar de mãe que cansou de brigar, mas não cansou de amar. Pegava a roupa, mandava ela se lavar no tanque e não dizia mais nada. Conci sorria com toda a cara e ia embora correndo antes que a bronca viesse. O Luiz ainda engatinhava pelo assoalho da sala, tentando alcançar tudo que estivesse ao alcance das mãozinhas gordas. Minha mãe tinha o costume de colocar um colar de sementes de lágrimas de Nossa Senhora no pulso dele para espantar o mal-olhado. E ele passava horas contemplando aquelas contas arredondadas com uma atenção séria que a gente achava graça. E eu me punha no meio do caminho entre a Marilda e a Conci, nem tão comportada quanto uma, nem tão levada quanto a outra. Gostava de observar. Sentava no degrau da porta ou debaixo do pé de jabuticaba que crescia perto do quintal, e ficava olhando o movimento da fazenda como se fosse um teatro. Os homens chegando e saindo. As mulheres conversando sobre a cerca que separava os quintais. As crianças correndo em grupos. O carro de boi passando lerdo na estrada de terra, levantando um rastro vermelho de poeira. O feitor Raimundo fazendo sua ronda com o caderno preto na mão, parando aqui, parando ali, anotando, observando. Naquele tempo, eu ainda achava que aquilo era o mundo inteiro. Não sabia que existia São Paulo. Não sabia que existia mar. Não sabia que existia Itália. A fazenda era o universo. E o universo tinha o tamanho que os olhos da gente conseguiam alcançar. Mas mesmo dentro daquele universo pequeno, havia coisas que eu sentia sem conseguir explicar. Por exemplo, os outros homens conversavam sobre o passado com naturalidade. Fulano tinha vindo de tal cidade, tinha família em tal lugar, tinha trabalhado antes em tal fazenda. Esse tipo de conversa era comum entre os colonos. Era maneira de se conhecer, de criar confiança. Mas quando alguém perguntava do meu pai, ele respondia com poucas palavras. Dizia que tinha vindo de longe, que tinha trabalhado em outras lavouras antes, que não tinha parente por aqui. E mudava de assunto com um sorriso tão gentil que a pessoa nem percebia que tinha sido desviada. Minha mãe, quando ouvia esse tipo de conversa, emudecia. Continuava fazendo o que estava fazendo, descascando, lavando, bordando, mas os ombros dela enrijeciam levemente. Um aperto pequeno, quase imperceptível. Mas eu percebia. Havia também a questão das cartas. De tempos em tempos, chegava uma carta para meu pai. Vinha de longe, com aquele papel fino de airmail que a gente mal ousava dobrar com medo de rasgar,
e com uma caligrafia que não parecia brasileira. Meu pai pegava, guardava no bolso da camisa e lia mais tarde, sozinho. Nunca em voz alta. Depois da carta, ele passava alguns dias mais silencioso. Tocava com notas mais arrastadas quando estava a sós com a sanfona, aquelas melodias que não eram de festa. Eram de saudade. Uma saudade de coisa que a gente não pode buscar, nem pode largar. Uma saudade pendurada no meio do caminho. Minha mãe deixava. Não perguntava, não pressionava. Colocava o prato de comida na frente dele, sentava do lado e permanecia ali, do jeitinho que a gente fica do lado de quem está sofrendo sem saber o que dizer, mas sabe que presença é o que basta. Eu aprendi com ela que amor não é só abraço e palavra. Às vezes amor é isso, sentar do lado e ficar. E foi naquele cotidiano simples, naquele vai e vem de dias iguais que se repetiam como grãos de rosário, que o passado escondido do meu pai começou, bem aos poucos, a encontrar caminho para aparecer. Foi numa tarde que o nó começou a apertar. Eu me lembro que o armazém da fazenda ficava aberto para as famílias pegarem o rancho, o arroz, o feijão, o fubá, o sal grosso, o rapadura em barra que a gente raspava com a faca para adoçar o mingau. Era um dia de movimento, de mulheres com trouxas na cabeça indo e voltando, de crianças correndo entre as pernas dos adultos, de conversa espalhada pelo terreiro como palha no vento. Minha mãe tinha me levado junto para ajudar a carregar. Eu segurava uma sacola de estopa trançada e caminhava ao lado dela, tentando imitar o jeito firme com que ela pisava no chão. Aquele passo de mulher que sabe exatamente para onde vai e não perde tempo com desvio. Rosária nunca arrastava os pés. Mesmo cansada, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, ela caminhava com uma dignidade que hoje eu reconheço como a armadura que ela usava para enfrentar o mundo. O armazém era um galpão de madeira escurecida pelo tempo, com prateleiras de tábua bruta nas paredes e um cheiro misturado de fumo de corda, toucinho defumado e serragem úmida. Atrás do balcão ficava o seu Dico, o homem que controlava as entradas e saídas. Um senhor de óculos de arame que anotava tudo num livro caixa de capa desgastada, com uma letra miúda e inclinada que parecia correr para o lado direito da página. Foi ali, enquanto minha mãe esperava a vez dela, que o feitor Raimundo entrou. Ele não veio buscar rancho. Raimundo não precisava. Tinha casa separada e tratamento diferenciado. Ele veio falar com o seu Dico, mas o jeito como entrou, vagaroso e com os olhos varrendo o galpão, deixou claro que não era só isso. Quando viu minha mãe, parou. Rosária. Disse o nome dela com aquela voz grossa que não combinava com o tamanho, e acenou com o queixo como se fosse saudação suficiente. Minha mãe virou, fez um aceno de cabeça educado e voltou a olhar para a prateleira. O tipo de resposta que não convida continuação. Mas Raimundo não era homem de ler recado sutil. Ele se aproximou, colocou o caderno preto debaixo do braço e falou num tom que fingia ser casual, do tipo que parece conversa de corredor, mas é interrogatório disfarçado. Seu José não veio hoje? Está na lavoura. Minha mãe respondeu sem virar o rosto. Claro, claro. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse confirmando uma suspeita. É que esses dias eu fiquei pensando... Seu José é de onde mesmo? De Minas? De São Paulo? Houve uma pausa. Pequena, rápida, mas eu senti. De longe. Minha mãe disse com uma voz tão tranquila que parecia mentira. O senhor precisa de mais alguma coisa? Raimundo sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Não, não. Só conversando. E foi embora com aquele passo de quem plantou uma semente e vai esperar crescer. Minha mãe ficou imóvel por um segundo, só um segundo. Depois continuou a conversa com o seu Dico, como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava do lado, e eu vi a mão dela apertar a alça da sacola de estopa com uma força que deixou marca vermelha no pulso. Ela não disse nada no caminho de volta. Eu também não perguntei. Naquele tempo, eu ainda tinha mais juízo do que coragem, e sabia que havia perguntas que deviam esperar a hora certa.
Naquela noite, depois que a gente jantou e Marilda lavou a louça e Conci foi dormir resmungando como sempre fazia, eu fiquei espiando pela fresta da porta do quarto dos meus pais. Minha mãe estava sentada na beira da cama com o terço nas mãos, rezando. Mas não do jeito rápido de todo dia. Era um rezar vagaroso, como quem está pesando cada palavra antes de oferecer ao céu. Meu pai entrou, se sentou do lado dela. Ficou olhando para o chão. Ela disse em voz baixa, sem levantar os olhos do terço: Raimundo perguntou de onde você é. Meu pai não respondeu de imediato. Ficou quieto do jeito dele. Aquele silêncio que não era vazio, era cheio de coisa que não tinha palavra ainda. O que você falou? Disse ele por fim. Que era de longe? Ela pausou. Mas ele vai perguntar de novo, José. Ele não é bobo. Meu pai passou a mão pelo rosto. Esfregou os olhos com o polegar e o indicador, naquele gesto de homem que está carregando peso demais para o tamanho dos ombros. Eu sei, disse baixinho. Silêncio. Depois, minha mãe dobrou o terço, colocou no bolso do avental e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Enquanto não machucar meus filhos, eu fico do seu lado. Mas quando o dia chegar, e vai chegar, José, vai precisar ser eu a decidir o que fazer, não você. Meu pai a olhou e aceitou. Não disse sim, não disse não. Mas havia ali uma concordância que era mais funda que palavra. Era de alma. Era o tipo de acordo que dois adultos que se conhecem de verdade fazem sem precisar de cartório nem de testemunha. Eu me afastei da fresta da porta com o coração batendo forte. Não sabia ainda o que estava em jogo, mas sentia que a nossa vida tinha um chão debaixo do chão, uma camada escondida que qualquer pisada errada podia romper. E que minha mãe estava ali, vigilante, segurando as beiradas com as duas mãos. Aquela noite demorei para dormir. Fiquei olhando para o teto de madeira da casinha, ouvindo o canto do grilo lá fora e o vento balançando a folhagem da mangueira, e pensei numa coisa que só entenderia muito anos depois. Há amores que nunca aparecem em carta ou em poesia. Aparecem assim, numa beira de cama, de terço na mão, falando a verdade com voz baixa para não acordar os filhos. A revelação não veio de uma vez. Veio em pedaços, como acontece com as verdades grandes. Primeiro um canto, depois outro, depois mais um, até que um dia a gente olha para os fragmentos espalhados na mesa da memória e percebe que sempre foi uma coisa só, inteira, esperando o momento certo para ser vista. O primeiro pedaço caiu numa tarde de sábado. Meu pai se achava preparando a sanfona para uma festa na propriedade do seu Valdomiro, que ficava do outro lado do córrego. Era uma festa de casamento. A filha mais velha do seu Valdomiro se casava com um rapaz de outra fazenda, e meu pai tinha sido chamado para tocar. Havia uma certa honra nisso. Sanfoneiro de casamento era coisa séria, significava que confiavam na sua música para guardar a memória de um dia importante. Ele se encontrava sentado no banco da sala, com a sanfona aberta no colo, passando um pedaço de flanela macia nas dobras do fole. Fazia isso com uma atenção que eu nunca via nele em mais nenhuma outra tarefa, nem na lavoura, nem na mesa do jantar. Era uma atenção de devoção. Eu me achava sentada no chão perto dele, com um novelo de lã que minha mãe tinha me dado para desenrolar e enrolar de novo. Tarefa inventada para me manter quieta enquanto os adultos faziam as coisas importantes. Foi então que meu pai começou a cantarolar. Não era uma música de festa. Não era um forró, não era uma valsa, não era nada que eu tivesse ouvido nas noites de terreiro. Era outra coisa. Uma melodia diferente, de notas mais compridas e mais fundas, com um ritmo que parecia embalar em vez de animar. Uma música que não era daqui, que vinha de outro lugar, de outro tempo, de outra língua que eu não conhecia. Eu levantei os olhos do novelo e olhei para ele. Ele não tinha os olhos na sanfona. O olhar dele vagava pela janela, para aquele horizonte lá fora que só ele enxergava. E no rosto dele havia uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza exatamente. Era saudade do tipo que dói diferente.
a saudade de quem sabe que não pode voltar. Pai. Eu falei, com aquela coragem de quem ainda não aprendeu que há perguntas que os adultos preferem não responder. Que música é essa? Ele piscou. Como se voltasse de longe. Aqui no canal a gente tem uma família bonita. Mulheres que viveram muito, que sentiram muito, que entendem o peso de certas histórias sem precisar de explicação. Venha fazer parte. Se inscreva, ative as notificações e seja bem-vinda. Me olhou, e por um momento pareceu não me reconhecer. Não de loucura, mas de distância mesmo, de quem estava tão mergulhado numa lembrança que o presente precisou bater 2 vezes na porta. Depois sorriu. É uma música da terra da onde eu vim. Respondeu com aquele sotaque suave que embalava as palavras. De onde o senhor veio? Pausa. Ele pousou o dedo no acabamento de madeira da borda da sanfona e murmurou, pausado. De muito longe, filha. De um lugar onde o inverno é frio de verdade. Não esse friozinho de aqui, não. Frio que congela a água da bica. Onde a neve cobre o telhado das casas e os campos ficam brancos como lençol lavado. Eu fiquei boquiaberta. Neve era coisa de história, de almanaque, de gravura de livro. Não de pai de verdade. O senhor viu neve? Cresci vendo, ele respondeu. E havia ali uma mistura de orgulho e tristeza que eu não soube decifrar naquele momento. E por que veio embora? O sorriso dele mudou. Ficou menor, mais cuidadoso. Porque às vezes a gente precisa recomeçar em outro lugar. A voz fechava o assunto com delicadeza, mas sem dureza. Igual plantinha que cresce melhor quando muda de vaso. Não perguntei mais nada. Mas aquilo ficou dentro de mim como grão de areia dentro da concha. Pequeno, constante, transformando devagar. O segundo pedaço caiu algumas semanas depois, por acidente. Minha mãe varria o quarto quando derrubou, sem querer, a caixinha de madeira que repousava na prateleira mais alta da cômoda, daquelas prateleiras que só os adultos alcançavam. A caixinha bateu no chão e abriu. E de dentro dela rolou, junto com um terço velho e uma medalha de São Benedito, um pequeno cartão amarelado com escrita em língua estranha. Ela se abaixou, juntou tudo depressa, mas não antes de eu ter visto o cartão. Havia ali um nome que não era José. Eu não soube ler o sobrenome. Era comprido, com letras que eu não conhecia, juntadas de um modo que minha boca não sabia formar. Mas o primeiro nome se revelava claro: Giovanni. Minha mãe percebeu que eu tinha visto. Ficamos nos encarando por um segundo, ela de joelhos no chão, com a caixinha nas mãos, eu parada na soleira com o coração batendo mais forte do que devia. Ela não falou nada de imediato. Colocou o cartão de volta na caixinha, fechou a tampa, subiu na pontinha dos pés e pôs tudo no lugar de onde tinha caído. Depois virou para mim. O que você viu fica aqui dentro. Apontou para o próprio peito com uma firmeza que não era ameaça. Era proteção. Eu entendi. Não com a cabeça, com algo mais fundo. Entendi que havia um segredo dentro daquela casa que era maior do que eu, maior do que a nossa casinha de madeira, maior do que a fazenda e do que a estrada de terra vermelha que levava até a cidade. E que minha mãe vinha carregando esse segredo há muito tempo, sozinha, sem reclamar, sem pedir ajuda, do modo que aquelas mulheres do interior carregavam tudo, com as 2 mãos, a cabeça erguida e a fé de que Deus estava vendo. Naquela noite, deitada no colchão de palha que dividia com Conci, fiquei repetindo aquele nome na cabeça. Giovanni. Era bonito, era estranho. Era meu pai e, ao mesmo tempo, era um desconhecido. E pela primeira vez na vida, eu entendi que as pessoas que a gente ama podem carregar histórias que a gente nunca vai conhecer inteiras. Que amar alguém não é conhecer tudo sobre essa pessoa. É escolher ficar, mesmo diante do que não se entende. Tem coisas que mudam a gente por dentro sem pedir licença. Não é uma mudança que aparece no espelho. Não é uma mudança que os outros percebem. É uma mudança de dentro para dentro. Daquelas que acontecem lá no fundo, no lugar onde a gente guarda as convicções, as certezas,
os alicerces que sustentam tudo o que acredita ser verdade. Depois daquela tarde em que vi o nome no cartão, algo em mim mudou assim. Não deixei de amar meu pai. Pelo contrário, acho que comecei a amá-lo de um jeito mais completo, mais maduro, do tipo de amor que enxerga a pessoa além do papel que ela ocupa na nossa vida. Ele não era só pai. Era um homem com uma história que eu não conhecia, com dores que ele carregava sozinho, com saudades de um mundo que havia ficado do outro lado do oceano. Mas também passei a observar diferente. Nos dias que se seguiram, eu prestei atenção em coisas que antes passavam em branco. Como meu pai verificava a sanfona toda noite antes de dormir, não para tocá-la, só para conferir que estava ali, intacta, no lugar certo. Como ele às vezes parava no meio de uma tarefa e ficava olhando para a distância com aquele olhar de quem está ouvindo uma voz que mais ninguém escuta. Como, quando minha mãe colocava a mão no ombro dele sem dizer nada, ele fechava os olhos por um segundo. Só um. Como quem respira depois de segurar o ar por tempo demais. Aquele gesto dela de colocar a mão no ombro. Nunca fui capaz de esquecer. Era o jeito dela de dizer: eu sei de tudo, eu estou aqui, pode respirar. Sem palavra, sem explicação, só presença. Daquele tipo de presença que vale mais do que discurso, mais do que promessa, mais do que qualquer coisa que a boca consiga formar. A vida da fazenda continuava igual por fora. O galo cantava, o fogão acendia, o fubá ia para a panela, os homens saíam para a lavoura, as mulheres variam os quintais, o carro de boi passava na estrada levantando a poeira vermelha. Por fora, nada tinha mudado. Mas dentro da nossa casinha, e dentro de mim, havia um silêncio diferente. Um silêncio que sabia de segredo. Marilda, com o jeito ajuizado que tinha, deve ter percebido que algo estava diferente em mim, porque numa manhã em que estávamos as duas descascando mandioca no quintal, ela me olhou de soslaio e disse sem preâmbulo: "Você anda estranha." "Não ando, não," eu respondi sem levantar os olhos da mandioca. "Anda sim. Fica olhando para o pai com cara de quem sabe alguma coisa." Eu apertei a faca com mais força do que precisava e não disse nada. Marilda esperou um pouco. Depois, suspirou daquele jeito dela. Suspiro de quem tem paciência, mas tem limite. E voltou para a mandioca dela sem insistir. Era assim com ela. Não forçava. Mas eu sabia que o assunto não estava encerrado, só guardado para outra hora. A Conci, por sua vez, não percebeu nada. Conci vivia em outra dimensão, uma dimensão onde o importante era encontrar o próximo galho para escalar e o próximo poço para jogar pedra. Sou grata por isso. A leveza dela naqueles dias era como uma janela aberta num quarto fechado. Quando ela chegava voando com os pés lamacentos e a história de alguma travessura nova, a tensão que eu carregava nos ombros aliviava um pouco. O Luiz continuava seu mundo de chão e sementes, alheio a tudo. E minha mãe era um livro que eu ainda não sabia ler direito. Olhava para ela agora com outros olhos. Perguntava a mim mesma, desde quando ela sabia? Desde antes do casamento? Foi ele que contou? Ou ela que descobriu? Como era carregar isso? Como era deitar todo dia ao lado de um homem que tinha outro nome, que tinha deixado para trás uma vida inteira do outro lado do mundo e simplesmente continuar? Eu não conseguia imaginar, e ao mesmo tempo, conseguia. Porque via o amor deles todo dia. Não o amor das novelas de rádio que minha irmã mais velha sonhava, cheio de declaração e flor e choro de emoção. Era o amor de gente que trabalha junto, que constrói junto, que atravessa junto. O amor que aparece na tigela de caldo deixada quentinha, esperando quando o outro chega tarde. No remendo invisível na manga da camisa. No acender da lamparina sem reclamar quando ele precisava afinar a sanfona depois da meia-noite. Era um amor construído de dias, não de momentos. E aquele amor, percebi com uma clareza que me surpreendeu, era o que segurava a nossa família de pé. Numa tarde, já perto do fim de semana, meu pai chegou da lavoura mais cedo do que de costume.
Lavou os pés no tanque, entrou em casa, cumprimentou minha mãe com um aceno, foi até a sanfona, tirou do pano com aquele cuidado de sempre e tocou. Não para ensaiar para festa nenhuma, só tocou. Uma música longa, de notas que subiam e desciam devagar como respiração de quem está dormindo. Não era a música italiana que eu tinha ouvido antes. Era outra, mas tinha o mesmo fundo, a mesma raiz. Era uma música que parecia conversar com alguma coisa que ficava lá dentro, enterrada, e que de vez em quando pedia para ser ouvida. Minha mãe parou o que estava fazendo. Ficou parada perto do fogão, com o pano de prato na mão, ouvindo. Eu fiquei parada no vão da janela, ouvindo também. E por alguns minutos, só por alguns minutos, a vida da fazenda parou de existir. Não havia feitor, não havia fazendeiro, não havia segredo, nem ameaça, nem passado escondido. Havia só aquela música preenchendo a casinha de madeira, saindo pela janela, se misturando ao cheiro de terra molhada e ao canto do bem-te-vi lá fora. Havia só nós. E era suficiente. O problema com os segredos é que eles não ficam quietos para sempre. Por mais bem guardados que estejam, por mais que a gente os embale com cuidado, os coloque no lugar mais alto da cômoda, os cubra com silêncio e com terço rezado toda manhã, eles têm uma vida própria. Respiram, crescem, e quando menos se espera, começam a vazar pelas frestas. Foi mais ou menos assim que o passado do meu pai começou a aparecer na fazenda. Não sei até hoje quem foi que falou. Talvez ninguém tenha falado nada de concreto. Talvez tenha sido só o acúmulo de pequenos detalhes que qualquer pessoa observadora ia juntando com o tempo. O sotaque diferente. A sanfona que não era daqui. As cartas de papel fininho que chegavam de longe. O nome que meu pai pronunciava torto quando estava distraído. Como se o idioma do corpo lembrasse algo que a boca tentava esquecer. O fato é que Raimundo começou a fazer perguntas para outras pessoas. Eu descobri isso pela Dona Gertrudes. Dona Gertrudes era uma senhora que morava numa das casinhas mais próximas da nossa, viúva de um colono que tinha morrido de febre muitos anos antes. Era uma mulher miúda, de cabelos completamente brancos, presos numa trança fina, que ela enrolava em volta da cabeça como uma coroa simples. Tinha o costume de sentar na janela depois do almoço, com um copo de chá de erva cidreira na mão, e observar o movimento do terreiro com olhos que não perdiam nada. Era amiga da minha mãe, da maneira discreta e leal que as amizades entre mulheres do interior costumavam ser, sem muito alarde, mas de uma solidez que resistia a tudo. Numa tarde, enquanto minha mãe se ocupava no quintal colhendo quiabo, Dona Gertrudes chamou pela cerca. Rosária, tem um minuto? Minha mãe foi até a cerca, eu fui junto. Naquele hábito de sombra que eu tinha naquele tempo, andando sempre perto dos adultos, como se pudesse aprender alguma coisa só de estar perto. Dona Gertrudes falou em tom baixo, os olhos espertos varrendo o terreiro antes de começar. Raimundo me parou ontem à tarde no caminho do armazém. Ficou me perguntando sobre o José. Queria saber se eu sabia de onde ele tinha vindo, se eu já tinha ouvido ele falar em algum lugar específico, se eu conhecia a família dele. Minha mãe emudeceu, as mãos apertando o cesto de quiabo. "O que você falou?" perguntou, com aquela serenidade de quem segura o nervoso por dentro que eu já tinha aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava mais preocupada do que aparentava. Falei que não sabia de nada. Dona Gertrudes respondeu firme. "Porque não sei mesmo. E mesmo que soubesse..." Ela não terminou a frase. Não precisava. Minha mãe assentiu uma vez, devagar. "Obrigada, Gertrudes. Cuida dessa família, Rosária." A velha senhora falou com uma seriedade que era carinho disfarçado. Raimundo não está perguntando por curiosidade. No caminho de volta para dentro de casa, minha mãe não soltou palavra, mas o passo dela estava alterado, mais rápido, mais tenso, como o passo de quem está calculando distância e tempo ao mesmo tempo. Naquela noite, pela primeira vez, eu ouvi meus pais discutir. Não foi uma briga de grito. Esses nunca foram o estilo deles. Foi uma discussão de palavras pesadas, ditas baixinho, do tipo que machuca mais porque é preciso,
porque é necessário, porque não tem como evitar. Eu me postei no meu lugar de sempre, a fresta da porta, o coração na garganta. Precisa me contar tudo, José. A fala da minha mãe saiu firme, mas havia ali uma rachadura pequena que só quem a amava muito conseguia notar. Tudo, não um pedaço. Tudo. Meu pai permaneceu sentado na beira da cama por um longo tempo sem falar. Depois, passou as mãos pelos joelhos, respirou fundo e começou. Eu não ouvi tudo. A voz dele era baixa demais e havia partes que o vento levava antes de chegar até mim. Mas ouvi o suficiente para juntar mais alguns fragmentos daquela história que eu vinha montando aos poucos na cabeça. Ouvi a palavra briga. Ouvi irmão. Ouvi algo que soou como foi sem querer dito, com um tom carregado de um peso que não era culpa, mas era dor. A dor de quem viveu uma consequência que não queria e que mudou tudo mesmo assim. E ouvi claramente, porque minha mãe falou um pouco mais alto nesse momento. E esse nome, Giovanni, é esse mesmo, o seu nome de verdade? O que sua mãe deu? Pausa longa. É, ele respondeu, só uma palavra, mas com o peso de uma vida inteira dentro dela. Minha mãe permaneceu em silêncio por tanto tempo que eu pensei que a conversa tinha acabado. Ela já sabia do nome, eu tinha certeza disso. Mas ouvir da boca dele, naquela noite, era diferente. Era ele entregando de verdade o que tinha guardado por tanto tempo. E ela recebendo com a mesma seriedade com que se recebe coisa sagrada. Mas depois falou, com uma voz que tinha passado pela dor e saído do outro lado. Então, quando eu rezar por você, vou rezar com esse nome. Porque é o que Deus conhece. Não sei se meu pai chorou naquela noite. Não consegui ver bem pela fresta. Mas sei que aquele silêncio que veio depois era distinto dos outros. Era um silêncio aliviado, de coisa que ficara guardada há tempo demais, e finalmente achou um lugar seguro para pousar. Voltei para o colchão sem fazer barulho. A Conci dormia do meu lado com a boca levemente aberta, sem saber de nada, o rosto liso de quem não carrega a preocupação. Eu fiquei olhando para ela por um bom tempo. E pensei que às vezes a gente protege as pessoas que ama guardando as histórias pesadas longe delas, não por mentira, mas por amor, para que possam dormir com aquela paz que não dura para sempre, mas que, enquanto dura, vale todo o esforço do mundo. Quando a tempestade está chegando, a natureza avisa. O gado fica inquieto, os pássaros param de cantar, o ar muda de cheiro, fica mais pesado, mais carregado, com aquele bafo úmido de terra que sabe antes de todo mundo o que está por vir. Minha mãe dizia que quem cresceu na roça aprende a ler o tempo antes mesmo de olhar para o céu. Ela estava lendo o tempo faz um bom tempo. E o tempo estava fechando. Numa manhã de terça-feira, eu sei que era terça porque era o dia em que o padre visitava a fazenda para a missa das famílias e as mulheres sempre ajeitavam os filhos com a roupa mais limpa. Raimundo foi até a nossa casa, bateu na porta com os nós dos dedos, 3 pancadas secas. Minha mãe foi abrir. Eu me achava na cozinha, mas parei de mexer a panela assim que ouvi a voz dele. Bom dia, dona Rosária. O José está? Está na roça. Ela respondeu. Tom tranquilo. Nem frio, nem convidativo. Ah! Ele fez uma pausa calculada, daquelas pausas que não são hesitação, são estratégia. É que eu precisava de umas informações para regularizar os papéis das famílias aqui da fazenda. O patrão pediu. Preciso do nome completo de todo mundo, lugar de nascimento, essas coisas. Minha mãe ficou um momento parada na soleira da porta. Eu, da cozinha, segurei a respiração. Quando José chegar do trabalho, eu aviso. Ela pronunciou por fim. Ele mesmo pode vir falar com o senhor. Pode ser assim. Raimundo assentiu, mas não foi embora de imediato. Ficou ali mais um segundo, os olhos tentando espiar além dos ombros dela para dentro da casa. Bonita casa, dona Rosária, caprichada, igual a senhora, que cuida de tudo muito bem. Era elogio que não era elogio, era recado. Obrigada, ela falou com a mão firme na beira da porta. Bom dia para o senhor.
Fechou a entrada com uma calma que era mais assustadora do que um portão batido com raiva. Ficou parada ali por um momento, de costas para mim, a mão ainda na maçaneta. Depois virou, foi até a panela que eu tinha abandonado, pegou a colher de pau e começou a mexer como se nada tivesse acontecido. Mas os lábios dela se moviam baixinho, rezando. Sempre rezando, minha mãe, em todo momento em que o mundo tentava ser grande demais. Naquela tarde, quando meu pai chegou da lavoura, ela não deixou ele nem lavar os pés direito. Chamou ele para dentro, fechou a janela que ficava de frente para o terreiro, o que ela nunca fazia porque gostava do vento que entrava, e narrou o que havia acontecido. Palavra por palavra, sem enfeite, sem drama, do modo direto que ela tinha de falar quando a situação exigia clareza. Meu pai a ouviu com o chapéu ainda na mão, sentado na cadeira da cozinha, a roupa cheirando a terra quente e suor de trabalho. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por um tempo que parecia mais longo do que era. Ele vai continuar puxando o fio, disse por fim. Vai. Ela concordou sem hesitar. Se ele descobrir, eu sei. Outro silêncio. Meu pai levantou, foi até a janela fechada, olhou para o quintal pelo vidro embaçado. Lá fora, Consi perseguia uma galinha com uma vara de bambu, completamente alheia ao mundo adulto que desmoronava dentro da casa. Não quero que vocês paguem pelo que eu fiz, murmurou ele, com uma voz tão baixa que eu mal ouvi da fresta onde me encontrava. Nós não vamos pagar nada, minha mãe respondeu, e havia nessa frase uma determinação que não era teimosia, era decisão. Mas precisa ser agora, José, antes que ele vá mais fundo. Nos dias seguintes, a casa tomou outro ar. Minha mãe começou a fazer coisas que eu não entendia na hora. Começou a lavar e guardar roupas com mais cuidado do que de costume, as de inverno, que ficavam numa trouxa dentro do baú de madeira. Separou as louças que eram dela por herança da avó, embrulhou num pano grosso. Fez um doce de figo em calda que ela só fazia em ocasião especial e guardou os vidros alinhados na prateleira com uma expressão séria de inventário. Não era arrumação de casa, era arrumação de partida. Eu observava tudo sem perguntar. Tinha aprendido que perguntar na hora errada não adianta. As respostas verdadeiras chegam quando chegam, e forçar só produz mentira educada. Marilda também notava. Vi quando ela prendeu o olhar da minha mãe por mais tempo do que de costume, a sobrancelha levemente franzida, a boca prestes a falar e depois não falando. As duas trocaram uma comunicação inteira, sem palavra alguma, dessas conversas que só existem entre mãe e filha mais velha, quando a filha já tem idade suficiente para carregar um pedaço do peso. Só a Conce continuava igual. Naquele tempo, eu agradecia a Deus por ela. Porque quando a vida fica pesada demais, às vezes o que salva a gente não é uma solução nem uma resposta. É uma pessoa que ri de coisa boba, que entra pela porta com o cabelo todo em pé e uma história maluca de galinha fugida, e por alguns minutos faz o coração da gente voltar para um lugar onde as coisas ainda são simples. Consi era isso. E naquele tempo de tempestade chegando, ela era o sol que rompeu entre as nuvens sem saber que estava fazendo isso. Na véspera de uma sexta-feira, meu pai não pregou os olhos. Eu acordei no meio da noite com sede e passei pela sala. Ele se achava sentado sozinho no escuro, com a sanfona no colo, as mãos apenas pousadas sobre ela, não tocando, só segurando, como quem se despede de algo sem querer acreditar ainda que é despedida de verdade. Voltei para o quarto sem fazer barulho, mas levei aquela imagem comigo. E carrego até hoje. Um homem no escuro, abraçado ao único pedaço do mundo de onde tinha vindo, tentando reunir coragem para o que estava por vir. Minha mãe tomou a decisão numa manhã de Quinta-feira Santa. Eu sei porque foi um dia antes da Sexta da Paixão, aquela Sexta Santa em que ninguém podia fazer barulho, não podia pregar prego na parede, não podia lavar roupa nem varrer a porta para fora. Estávamos na Semana Santa, e era como se o próprio calendário tivesse escolhido aquela semana para que tudo acontecesse de uma vez.
A Semana Santa tinha um peso diferente no interior, uma seriedade que descia sobre a fazenda como um manto. As mulheres cozinhavam em silêncio, com aquele ar de recolhimento que misturava fé com respeito por algo maior. Foi nessa atmosfera de véspera de coisa sagrada que minha mãe arrumou a trouxa. Não era uma mala. Mala era coisa de gente com mais do que a gente tinha. Era uma trouxa de lona grossa, daquelas que os tropeiros usavam, que meu pai tinha guardada num canto do paiol. Minha mãe tirou de lá numa manhã cedo, quando meu pai já tinha saído e nós ainda estávamos acordando, e começou a dobrar roupas com aquela precisão dela. Cada peça no lugar certo, sem desperdício de espaço, sem pressa, sem nervoso visível. Marilda entrou na sala e parou quando viu. Ficaram se olhando. "É para agora?" Marilda perguntou, com uma voz mais velha do que devia ter. "É para quando for necessário," minha mãe respondeu. "Mas deixa pronto." Marilda assentiu, foi até o quarto que dividia comigo e a Conce, e começou a separar as coisas sem precisar que ninguém pedisse. Havia ali uma maturidade silenciosa que encheu meu coração de uma tristeza e de um orgulho ao mesmo tempo. Tristeza, porque ela não devia precisar de tanta seriedade tão cedo. Orgulho, porque ela era capaz de carregar aquilo sem dobrar. Eu ajudei, sem perguntar. Aprendi naquele dia que há momentos em que a melhor coisa que a gente pode fazer é simplesmente colocar as mãos na massa, sem esperar explicação. A Conce foi a última a entender. Quando viu as trouxas sendo feitas, travou na soleira do quarto com aquela expressão de quem pisou numa pedra que não esperava. Meio de lado, meio surpresa, o rosto perdendo por um instante aquela leveza habitual. "A gente vai embora?" perguntou, em voz pequena. Minha mãe parou o que fazia. Virou para ela, caminhou até onde ela se encontrava e colocou as mãos nos dois lados do rosto da Conce. Esse gesto de mãe que segura o filho pela cara, quando quer que ele entenda de verdade. "Vamos visitar a tia Amélia", disse, com uma firmeza tranquila que era mentira verdadeira, do tipo que não engana, mas protege. Conce não era boba, mas era amorosa, e quando a mãe segurava o rosto dela daquele modo, ela escolhia acreditar. "Posso levar a gata?" perguntou. "A gata fica", minha mãe respondeu. "Mas você vai." A tia Amélia era irmã da minha mãe, casada com um homem chamado Carlos, que trabalhava num armazém numa cidadezinha a algumas léguas dali. Eles não tinham filhos. Moravam numa casa de alvenaria que para nós parecia grande, com um fogão de ferro que a tia Amélia tratava como troféu. Era uma mulher que falava muito e ria fácil, o oposto da minha mãe em jeito, mas igual em fibra. Minha mãe mandou um menino de recado com uma carta para a tia Amélia naquela mesma manhã. À tarde, meu pai chegou e minha mãe o recebeu na cozinha com um prato de arroz com frango caipira que borbulhava no fogo desde cedo. Um prato de despedida, embora ninguém dissesse isso em voz alta. Comeram juntos, os filhos em volta, com uma normalidade que custava muito mais do que parecia. Depois do jantar, quando os mais novos foram dormir, eles conversaram. Desta vez, eu não espiei. Tinha aprendido que há conversas que os pais precisam ter sem filho atrás da porta. E havia algo naquela noite que me dizia que esse era um desses momentos. Um momento que pertencia só a eles dois, que pedia um silêncio que só adultos unidos conseguem criar. De manhã cedo, antes do sol, meu pai saiu. Não para a lavoura. Saiu com o chapéu, com a roupa de festa, com a sanfona embrulhada no pano. Abraçou minha mãe por um tempo longo. Mais longo do que o abraço de todo dia. Um abraço que era promessa e pedido de perdão e agradecimento e amor, tudo junto sem separação. Depois, abraçou cada um de nós. Quando chegou em mim, me olhou nos olhos. "Cuida da sua mãe", disse baixinho. Eu quis perguntar onde ele ia. Quis perguntar quando voltava, se voltava, o que ia acontecer. Mas algo dentro de mim, aquela parte que amadurecera depressa demais naquelas semanas, entendeu que não era hora de pergunta. Era hora de confiar. "Sim, pai", eu respondi. Ele pousou a mão na minha cabeça por um segundo, como bênção.
Depois foi embora pela estrada de terra, com a madrugada ainda roxa ao redor, sumindo devagar na curva que levava para fora da fazenda. Minha mãe ficou na soleira, olhando até ele desaparecer. Depois entrou, fechou a porta com aquela calma que era coragem e ordenou: "Arruma o Luiz, a gente vai na frente." E foi assim, sem drama, sem choro na frente dos filhos, sem nenhuma palavra a mais do que o necessário, que minha mãe nos tirou daquela fazenda antes que o dia clareasse de vez. Saímos com as trouxas, com o Luiz no colo dela, com a Conci segurando minha mão sem entender direito, mas sem largar, e com a roseira da frente da casa ficando para trás. Essa foi a parte que doeu mais, estranhamente. Não a fazenda, não a casa, não os vizinhos. A roseira. Aquela roseira que minha mãe tinha plantado quando chegamos, que ela regava com a água que sobrava do tanque, que florescia todo ano com uma obstinação de coisa que não sabe desistir. Ela ficou. Mas imagino que floresceu mais um tempo depois que a gente foi embora. Porque é assim com as coisas que foram plantadas com amor. Elas continuam crescendo, mesmo quando quem plantou não está mais por perto. A casa da tia Amélia cheirava a canela e a pinho de chão. Esse cheiro me voltou esses dias de um jeito tão vívido que eu precisei sentar. Fiquei ali um momento com os olhos fechados, deixando a memória me levar. A tábua de madeira escura do assoalho que a tia esfregava toda sexta-feira com um pano embebido naquele produto cheiroso, as panelas de ferro alinhadas no fogão, o pátio com um pé de limão-cravo cujas flores adocicavam o ar da manhã. Detalhes que eu não sabia que tinha guardado até o cheiro abrir a porta de onde estavam. A memória da gente é uma casa enorme cheia de cômodos fechados. A gente passa anos sem entrar em alguns deles. E aí um cheiro, uma música, o jeito de alguém segurar uma xícara e uma porta abre e você entra e tudo está lá exatamente como deixou. A tia Amélia nos recebeu sem fazer pergunta. Essa foi a primeira coisa que eu entendi sobre ela naquela chegada. Era uma mulher que sabia a diferença entre curiosidade e solidariedade. Abriu a porta, nos olhou, olhou para minha mãe e, sem dizer uma palavra além de "entrem, a cama já está pronta", nos recebeu dentro da casa dela com aquela generosidade sem cerimônia que é a mais verdadeira de todas. O tio Carlos também não perguntou. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas de gestos largos. Trouxe cadeira a mais para a mesa, partiu o pão do jantar em mais pedaços, acendeu a lamparina do corredor para que os menores não tropeçassem no escuro. Havia nele um cuidado que não precisava de discurso. Ficamos ali. Os dias que se seguiram foram dias de espera, daquele tipo de espera que pesa diferente porque a gente não sabe ao certo o que está esperando. Esperando notícia do meu pai. Esperando saber se tinha dado tudo certo. Esperando que a vida voltasse a ter um chão firme debaixo dos pés. Minha mãe esperava como ela fazia tudo, sem mostrar o peso. Durante o dia cuidava de nós, ajudava a tia Amélia na cozinha, costurava remendos nas roupas que tinham precisado durante a viagem. Mas eu a via, às vezes, parada na janela da sala, com o olhar perdido lá fora. Aquele olhar que não estava vendo a rua, nem o pé de limão, nem o movimento de gente passando. Estava vendo outra coisa. Estava vendo o marido saindo pela estrada de terra roxa antes do sol, com a sanfona nas costas e um passado pesado demais calado no peito. Eu sentava perto dela nessas horas. Não dizia nada. Ela também não. Mas ficávamos as duas ali, juntas no silêncio. E eu aprendi naqueles momentos uma das coisas mais importantes que aprendi na vida. Companhia não precisa de palavra para ser companhia. A Conci demorou alguns dias para parar de perguntar pela gata. Depois que parou de perguntar pela gata, começou a se adaptar com aquela facilidade dela de sempre. Fez amizade com os filhos dos vizinhos da tia Amélia. Aprendeu o nome de cada cachorro da rua, descobriu onde ficava o armazém que vendia pirulito de cravo e passou a aparecer em casa com a língua roxa como se fosse conquista. O Luiz engatinhava pelo assoalho da tia Amélia com a mesma seriedade com que engatinhava pelo assoalho da nossa casinha,
completamente indiferente à mudança de cenário, ocupado demais com a investigação das tábuas do chão. Marilda ficava mais quieta do que de costume. Numa tarde em que estávamos as duas no quintal, estendendo roupa no varal, ela disse, sem olhar para mim, com aquela voz de quem vem pensando faz tempo: "Você acha que pai vai ficar bem?" Demorei um segundo para responder. "Acho", disse. Mãe não teria deixado ele ir se não acreditasse nisso. Marilda ficou pensativa, pregando uma meia no varal com mais força do que precisava. "Você acha que ele era diferente antes? Antes de vir para o Brasil?" Essa pergunta me pegou de surpresa. Não pelo que perguntava, mas porque era exatamente o que eu vinha pensando havia semanas. Quem era Giovanni, o rapaz que havia cruzado o oceano? O que ele tinha deixado para trás além do nome? Tinha alguém na Itália que ainda se lembrava dele? Uma mãe? Um irmão? "Acho que ele era o mesmo", respondi devagar. Só que com o peso ainda mais pesado, porque não tinha a mamãe ainda. Marilda me olhou. Pela primeira vez em muito tempo, me olhou sem me enxergar como a irmã menor. Me olhou de igual para igual, como quem reconhece que a outra também cresceu. Não disse nada, mas sorriu. E esse sorriso dela, pequeno e rápido como um passarinho que pousa e levanta, ficou comigo. Naqueles dias de espera, eu pensei muito sobre identidade, palavra que eu não conhecia ainda, mas que sentia o significado de um jeito profundo. Pensei que o meu pai tinha vivido a vida inteira sendo duas pessoas ao mesmo tempo. José para o mundo, Giovanni por dentro. E que isso devia ser uma solidão particular, aquela de não poder ser inteiro em lugar nenhum. E pensei também que minha mãe, ao rezar por ele com o nome verdadeiro, tinha feito algo que nenhuma outra pessoa no Brasil tinha feito até então. Tinha devolvido a ele a inteireza. Tinha dito sem palavras que ela amava os dois, o José que trabalhava na lavoura e o Giovanni que olhava para o horizonte com saudade de neve. Foi naqueles dias também que comecei a entender o que é a fé de verdade. Não a fé de quem pede proteção só quando o perigo está na porta, mas a fé de quem acredita que Deus conhece cada pessoa pelo nome que a mãe deu, não pelo nome que o medo obrigou a usar. A fé de que nenhuma história humana é grande demais para o cuidado de Deus. Minha mãe me ensinou isso sem nunca ter me dado uma aula. Me ensinou vivendo. E às vezes eu penso que é assim com as coisas mais importantes da vida. Não chegam pelo que nos ensinaram de propósito, mas pelo que viram a gente fazer quando achavam que ninguém estava olhando. Mas eu estava. Sempre estive. Meu pai voltou numa noite de chuva fina. Não a chuva de temporal que a gente vê chegar de longe, com a nuvem escura e o vento que dobra as árvores antes de tudo. Era aquela chuva miúda e persistente do interior, que não faz barulho, que molha devagar, que a gente só percebe quando está encharcado. A chuva que minha avó chamava de chuva de bênção, porque vinha sem alarde e ficava o tempo que precisava. Eu ouvi o portão da tia Amélia quando ele abriu. Velava acordada. Tinha passado acordada muitas noites naquelas semanas, com esse sono raso de quem espera sem saber que está esperando. Levantei com cuidado para não acordar a Conci. Fui até a janela e olhei pela fresta da cortina de chita. Era ele, chapéu encharcado, a sanfona embrulhada no pano que ele protegia com cuidado especial da chuva, a roupa escura de umidade, mas de pé, inteiro, caminhando em direção à soleira com o passo de alguém que chegou de longe e é grato por ter chegado. Minha mãe já se encontrava na porta quando ele bateu. Até hoje não sei se ela também velava esperando ou se o coração dela simplesmente a acordou na hora certa, do modo que o coração de mãe e de esposa parece ter um fio invisível ligado às pessoas que ama, que puxa quando é preciso. Ela abriu a porta. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu mais longo do que foi. Ele do lado de fora, com a chuva fina caindo. Ela do lado de dentro, com a lamparina acesa nas costas, fazendo um halo de luz amarela ao redor dela. Não ouvi o que disseram. Virei de costas para a janela e voltei para o colchão. Puxei o lençol até o queixo e fechei os olhos, desta vez de verdade, com um alívio no peito de coisa que estava torta e endireitou,
de peso que foi embora sem que a gente precisasse nem pedir. Dormi. Dormi do jeito que não conseguia havia semanas. Na manhã seguinte, meu pai se achava sentado à mesa da tia Amélia, com uma xícara de chá de erva cidreira nas mãos, conversando com o tio Carlos em voz tranquila. Quando eu entrei, ele me olhou e sorriu. O sorriso de sempre, o de festas de terreiro e sanfona no colo, mas com alguma coisa a mais. Uma leveza que eu não sabia que faltava até ver ela de volta. Nos dias seguintes, ele nos contou, aos poucos, o que tinha acontecido. Fora até uma cidade maior, onde existia um cartório e um padre que entendia dessas coisas. Regularizara o que era possível regularizar com os documentos que trouxera. Não resolveu tudo de uma vez. Essas coisas nunca resolvem de uma vez, mas o suficiente para que o Raimundo não tivesse mais o que puxar. Além disso, o senhor Ernesto, o patrão da fazenda, fora informado da situação de maneira discreta por uma pessoa de confiança. E o senhor Ernesto, que era homem mais justo do que parecia, com aquele chapéu de feltro e bota de autoridade, resolvera que o assunto não era da conta do feitor e que um bom trabalhador valia mais do que um nome de cartório. Raimundo foi instruído a cuidar das próprias contas. Minha mãe ouviu tudo isso com aquela serenidade de quem já sabia o fim antes de ouvir o meio. Assentiu, vagaroso, e falou apenas: bem. Uma palavra só, mas com um tom que cabia tudo dentro. A vida recomeçou. Não voltamos imediatamente para a fazenda. Ficamos mais algumas semanas na casa da tia Amélia, enquanto as coisas se assentavam. E foi nessas semanas que aconteceu o momento que eu guardo como o mais precioso de toda essa história. Uma tarde, depois do almoço, quando o sol de depois do meio-dia esquentava o pátio da tia Amélia e as cigarras cantavam no pé de limão-cravo, meu pai pegou a sanfona. Não para ensaiar, não para festa, para tocar para a gente. Sentou numa cadeira no pátio, debaixo da sombra do beiral, abriu a sanfona com esse mesmo capricho de sempre e começou com a música italiana. A mesma de notas longas e fundas que eu tinha ouvido na sala da nossa casinha da fazenda. A música que eu não conhecia a letra, mas que já reconhecia como se fosse de casa. Minha mãe foi a primeira a sentar perto dele. Depois a tia Amélia, com o pano de prato ainda na mão. Depois o tio Carlos, que se apoiou no batente da janela. A Marilda permaneceu de pé perto da roseira que a tia tinha no canto do pátio. Diferente da nossa, era uma roseira de flores amarelas. A Conci sentou no chão sem cerimônia, com as pernas cruzadas. E o Luiz repousou no colo da minha mãe, olhando para a sanfona com essa atenção de bebê que ainda não sabe palavras, mas já sente música. Eu me sentei nos degraus de pedra que desciam para o pátio. E enquanto meu pai tocava, olhei para cada um deles, para a minha mãe, que carregara aquele segredo com dignidade de rainha sem coroa. Para o meu pai, que cruzara um oceano com um passado pesado nas costas e encontrara, nessa terra de terra vermelha e milharal, uma vida que era sua de verdade. Para as minhas irmãs, que eram tão diferentes entre si e tão iguais na fibra. Para o Luiz, que ainda não sabia nada do que sucedera e um dia precisaria saber. E pensei, com uma clareza repentina que às vezes a gente tem quando está muito quieta e o mundo está muito bonito, que a nossa família tinha passado por um fogo e saído do outro lado. Não ilesa. Ninguém sai ileso do fogo, mas inteira. E entre esses dois havia uma diferença enorme. Quando meu pai terminou a música italiana, foi direto para uma polca animada, daquelas que fazem o pé bater no chão sem pedir permissão. A tia Amélia deu uma risada e bateu palma. A Conci saltou de onde se achava e começou a rodopiar com as saias de chita, levantando o pó de pátio. O tio Carlos bateu o pé no batente da porta, como se fosse tamanco em assoalho. E minha mãe séria, contida, de afeto guardado, sorriu. Um sorriso de verdade, largo, com os dentes aparecendo e os olhos fechando um pouco nas pontas, do modo que a gente sorri quando o coração está tão aliviado que não cabe mais dentro do peito. Eu nunca esqueci esse sorriso, carrego ele como se fosse meu. Porque foi,
porque é filho de tudo que ela aguentou calada, de tudo que ela decidiu sozinha na beira de uma cama com um terço nas mãos, de tudo que ela fez para que a gente pudesse um dia sentar num pátio de tarde e ouvir música sem medo. Esse sorriso foi o pagamento de tudo, e não há moeda no mundo que valha mais. Estou velha agora. Já disse isso no começo dessa história e repito aqui no fim, porque o fim e o começo se tocam, como a dobra da sanfona que abre e fecha, e é justamente nesse movimento que a música existe. Os joelhos doem, a vista cansou. Os cabelos que um dia foram negros ficaram brancos devagar, um fio de cada vez, como se o tempo fosse um artesão paciente que não tem pressa de terminar o trabalho. Mas a memória, essa ainda carrega tudo com uma fidelidade que às vezes me assusta. Carrega o cheiro de lenha do fogão da minha mãe. Carrega o som da sanfona atravessando as paredes finas da casinha. Carrega a chuva miúda de bênção naquela noite em que meu pai voltou. Carrega o sorriso dela no pátio da tia Amélia, com as cigarras cantando e a Conce rodopiando de saia de chita. Carrega tudo. Meu pai viveu ainda muitos anos depois daquela Páscoa que mudou nossa família. Continuou tocando sanfona em festas de roça, continuou trabalhando na lavoura com aquela dignidade tranquila de homem que aprendeu que o trabalho honesto cura muita coisa. Voltamos para a fazenda, não a mesma, uma outra, em outra região, e recomeçamos como a gente sabia fazer, passo a passo, com as mãos na terra e a fé no coração. Raimundo nunca mais cruzou o nosso caminho. O senhor Ernesto soube, anos depois, havia dispensado o feitor por outras razões. Pelo que parece, as irregularidades que Raimundo procurava no passado alheio eram espelho do que ele mesmo fazia nas contas da fazenda. A vida tem dessas ironias que a gente não inventa porque não precisa. A realidade já é mais justa do que parece, só que no tempo dela, não no nosso. Meu pai envelheceu bem. Tornou-se mais quieto com os anos, como acontece com os homens que falaram pouco a vida inteira, e na velhice mergulham ainda mais dentro de si. Mas havia nele uma paz que eu não via quando eu era nova. Uma paz de quem fez as pazes com o próprio passado, de quem deixou de carregar o peso de dois nomes e aprendeu a ser uma pessoa só, inteira, com tudo que veio de antes e tudo que construiu ao longo da vida. Nunca mais falou em Giovanni, em voz alta. Mas minha mãe continuou rezando por ele com aquele nome. Eu sei porque um dia a flagrei. Já velhos os dois, ele cochilando na cadeira de balanço da varanda após o almoço. Ela sentada na cadeirinha de palha ao lado, o terço nas mãos, os lábios se movendo. E eu, passando pelo corredor, ouvi claramente o nome que ela sussurrava. Giovanni. Com aquela ternura de quem cuida do que é sagrado. Fiquei parada ali por um momento, espiando sem querer espiar, com o coração apertado de um amor tão grande que dói, não de tristeza, mas de plenitude, de coisa que é grande demais para o tamanho do peito, mas que a gente não trocaria por nada. Depois passei em frente e deixei eles com o silêncio deles, que era o silêncio mais cheio de amor que eu já vi na vida. Quando meu pai morreu, já muito idoso, numa manhã de sol forte de dezembro, sem sofrimento, no próprio quarto, com minha mãe do lado, a sanfona foi a última coisa que ele pediu para ver. Marilda foi buscá-la no quarto, trouxe embrulhada no pano de sempre. Meu pai a segurou por um tempo, com as mãos já frágeis, mas ainda cuidadosas, passando os dedos nas dobras do fole como quem saúda um velho amigo. Não tocou. Não tinha mais força para isso. Mas sorriu. E foi com esse sorriso que ele fechou os olhos. Minha mãe sobreviveu ainda alguns anos a ele. Forte como sempre, teimosa como sempre, rezando todo dia com o terço de contas gastas que ela nunca quis trocar por um novo. Dizia que as marcas das rezas eram prova de que o terço tinha sido usado de verdade. Antes de partir, ela me chamou. Estava deitada na cama, já com pouca força no corpo, mas com aqueles olhos ainda vivos e atentos que ela sempre teve. Segurou minha mão com os dedos frios e disse, com uma voz que era fio, mas era firme: "A sanfona fica com você." Fiz que ia protestar. Tinha irmãos, tinha outros filhos para dividir.
mas ela apertou minha mão e sacudiu a cabeça bem de leve. Você sempre foi a que mais entendeu, disse. Fica com você. Então abriu a sanfona. Lá dentro, entre as dobras do fole, repousava o envelope amarelado que eu nunca tinha visto, mas que ela conhecia de sempre. Papel fino, caligrafia estranha, com um nome que não era José escrito em letras de outro mundo. Ela não disse nada sobre o envelope. Não precisava. Eu já sabia tudo o que havia para saber. Não por explicação, mas por ter vivido do lado, por ter espionado pela fresta da porta, por ter ficado acordada noites demais, ouvindo coisas que não eram para mim e que mesmo assim me formaram. Guardo a sanfona até hoje. Está num canto do meu quarto, embrulhada num pano limpo que eu troco de tempos em tempos como ela fazia. Não toco. Nunca soube tocar. Mas de vez em quando vou até ela, afasto o pano e fico olhando por um momento. E nesse momento, eles voltam todos. Meu pai com o chapéu de palha e o sorriso de festa. Minha mãe com o terço na mão e a dignidade de rainha sem coroa. A Conce rodopiando de saia. A Marilda séria e caprichosa. O Luiz sério com as contas de lágrima de Nossa Senhora no pulso. A tia Amélia rindo com o pano de prato na mão. O pátio com as cigarras, a chuva fina de bênção. A roseira que ficou para trás. Voltam todos e ficam um tempo e vão embora aos poucos, do jeito que as pessoas boas sempre vão, sem porteira batida, sem barulho, deixando no ar só o cheiro de coisa boa que passou. E eu agradeço. Agradeço por ter sido a filha do meio, a que observava, a que ficava na fresta, a que guardou tudo. Porque guardar a história da família é também um jeito de honrar quem veio antes. É um jeito de dizer: vocês existiram, vocês importaram, o que vocês fizeram ainda está vivo dentro de mim. E se essa história chegou até você hoje, seja lá como chegou, é porque ainda está viva. E vai continuar. Porque é assim com as histórias de amor de verdade. Não morrem com quem as viveu. Passam de mão em mão, de coração em coração, como a sanfona que meu pai cuidava com tanto zelo, embrulhada num pano limpo, guardada do pó do mundo, esperando a hora certa de fazer música de novo. Obrigada por ter ouvido até aqui. Que Deus guarde você e todos que você ama. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Quem chega até o fim de uma história dessas não é qualquer pessoa, é alguém especial. Se inscreva no canal e me ajude a continuar contando. Cada inscrito é uma mão estendida para mim seguir em frente.